Alimento Diário Série Gênesis, o princípio. Livro 7. Andar na presença de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 2, tema: o nascimento de Ismael e a aparição do Deus Todo-Poderoso. Leitura bíblica desta sexta-feira: Gênesis capítulo 15, versículo 7 e Amós capítulo 3, versículos de 7 a 8. Versículo para ler com oração. Está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te, rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Ouvir atentamente. Ao ouvirmos atentamente a voz de Deus, passamos a andar com Ele. No jardim do Éden, quando o homem foi criado, ele andava com Deus e vivia por sua palavra. Hoje, quando um comportor pergunta a alguém: posso orar por você? E a pessoa responde que sim. Ele ora conforme a palavra de Deus. Por andar na presença de Deus, Deus fala por meio dele. É um leão rugindo. Muitas vezes, as pessoas se emocionam porque sentem a presença de Deus em nós. Representamos Deus na terra. Profetizamos o que Deus quer comunicar àquela pessoa, porque temos intimidade com Ele por andar em sua presença. A palavra de Deus é que nos direciona e satisfaz, conforme nos mostra Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É pela palavra que entendemos o coração do Senhor. O homem precisa viver na presença de Deus, porque precisa desesperadamente de sua palavra. Sem a palavra, o homem sequer saberia como viver. Se andamos na presença do Senhor, ouvindo sua palavra atentamente, somos aqueles que podem viver de modo perfeito, assim como Deus disse a Abraão, conforme Gênesis capítulo 17, versículo 1. O povo de Israel havia passado 430 anos no Egito e já estava moldado pela cultura egípcia. Eles não tinham mais o hábito de viver na presença de Deus. Não havia intimidade com sua palavra. Então, quando Deus os tirou do Egito e os levou ao Monte Sinai, a primeira coisa que lhes disse foi que deveriam viver por sua palavra. Deus disse ao povo, conforme Êxodo capítulo 19, versículos de 4 a 5. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Muitos querem fazer da palavra de Deus uma mera teologia, mas não ouvem a voz do Senhor. Um filho de Deus precisa aprender a ouvir a voz do Senhor e ouvir com diligência. E não só isso, ele também precisa guardar sua aliança. Em resumo, precisamos ouvir, praticar e executar a ordem do Senhor. Quando ungiu Saul, Samuel disse para ele atentar às palavras do Senhor, conforme 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Deus não entregou a Saul um livro de princípios para governar, nem o fez passar por um curso de como ser rei, pois o rei de Israel deveria ser apenas uma autoridade delegada por Deus. Saul não deveria cumprir sua função segundo sua própria inteligência, nem governar pela própria inteligência, e sim pela palavra do Senhor. Por isso a primeira instrução foi: atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Hoje o mesmo princípio permanece. Nossa principal instrução é estar atento às palavras do Senhor. Deus nos deu os adolescentes como modelo. Eles amam a palavra. Dormem com Deus, acordam ouvindo sua palavra, fazem anotações, transcrevem mensagens, buscam aprofundar-se no que Deus está falando. Todas essas ferramentas existem para que estejamos atentos
as palavras do Senhor. Para Deus, é algo muito sério a questão de ouvir atentamente suas palavras, conforme nos fala 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Ouvir a palavra do Senhor é o mesmo que seguir o Senhor, se ouvirmos suas palavras, mas seguirmos nossa própria direção. Geraremos Ismael. Para seguir o Senhor e executar suas ordens, é preciso ouvir atentamente suas palavras. Samuel disse a Saul, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Para conquistar a Argentina para o Senhor, precisamos de todo o TCI, tropas, capitães e intendentes, pois Deus já nos prometeu a terra e fez conosco uma aliança, um testamento. A terra será nossa herança eterna, mas cabe à igreja tomar posse. Precisamos de todas as ferramentas disponíveis e seguir o Senhor ouvindo sua palavra. O Senhor fará essa obra para nós. Para tomarmos posse da terra, buscamos o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Somente Ele pode suprir todas as nossas necessidades para avançarmos na Argentina e no Paraguai. O Deus Todo-Poderoso é a própria fonte inesgotável de suprimento. Ele é capaz de suprir o homem com riquezas divinas para que este possa andar como o homem perfeito na terra. Após sua morte e ressurreição, Cristo se tornou o Espírito disponível para o homem. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando ouvimos atentamente a palavra do Senhor, damos liberdade para o Espírito trabalhar. Aleluia! Agora, anote abaixo o que você desfrutou na mensagem de hoje. A luz na palavra, a direção e a admoestação. Com base nesses 3 pontos, desfrute durante todo o seu dia. Rumine esta palavra e também compartilhe com outras pessoas. Alimento Diário, série Gênesis, o princípio. Livro 7. Andar na presença de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 2, tema: o nascimento de Ismael e a aparição do Deus Todo-Poderoso. Leitura bíblica desta sexta-feira, Gênesis capítulo 15, versículo 7, e Amós capítulo 3, versículos de 7 a 8. Versículo para ler com oração, está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te, rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Ouvir atentamente. Ao ouvirmos atentamente a voz de Deus, passamos a andar com Ele. No jardim do Éden, quando o homem foi criado, ele andava com Deus e vivia por sua palavra. Hoje, quando um comportor pergunta a alguém: posso orar por você? E a pessoa responde que sim, ele ora conforme a palavra de Deus. Por andar na presença de Deus, Deus fala por meio dele. É um leão rugindo. Muitas vezes, as pessoas se emocionam porque sentem a presença de Deus em nós. Representamos Deus na terra. Profetizamos o que Deus quer comunicar àquela pessoa.